Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã. E o Exército emite nota interna em defesa de generais do alto comando, acredite se quiser, chamados de comunistas. Esse bando de doidos realmente parece querer mostrar que loucura não tem limites. Publicações bolsonaristas em redes sociais chamam oficiais do Exército de melancias, ou seja, verde por fora e vermelhos por dentro, supostamente porque defenderiam a posse de Lula. Entre os alvos estão o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, determinou o envio de mensagem para todo o público interno, a fim de alertar aos integrantes da força sobre notícias falsas que os classificam como melancias, classificam generais do alto comando como melancias. É a designação dada a oficiais supostamente comunistas ou simpáticos à esquerda, porque seriam verdes e amarelos por fora e vermelhos por dentro. Aqui você vê na foto o general Freire Gomes. Diz a nota do informe do Exército, assinada pelo general José Ricardo Vendramin, incumbiu-me o senhor comandante do Exército de informar à força que nos últimos dias têm sido observadas postagens em aplicativos de mensagens com alusões mentirosas e mal intencionadas a respeito de integrantes do alto comando do Exército. O documento afirma que tais publicações têm se caracterizado pela maliciosa e criminosa tentativa de atingir a honra pessoal de militares com mais de 40 anos de serviços prestados ao Brasil, bem como de macular a coesão inabalável do Exército de Caxias. De acordo com o informe, ao tentarem de forma anônima e covarde disseminar desinformação no seio da força e da sociedade, esses grupos ou indivíduos atestam sua falta de ética e de profissionalismo. E conclui: o Exército Brasileiro permanece coeso e unido, sempre em suas missões constitucionais, tendo a hierarquia e a disciplina de seus integrantes o amálgamo que o torna respeitado pelo povo brasileiro. 5 generais foram alvos das publicações, entre eles Valério Stumpf, o chefe do Estado-Maior do Exército. Também foram citados nas publicações os comandantes militares do Sudeste, Tomás Miné Ribeiro de Paiva, do Leste, André Luiz Novaes, e do Nordeste, Richard Nunes, além do general Guido Amin, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Após a nota do Exército, passaram a circular em grupo bolsonaristas publicações que responsabilizavam esquerdistas pela divulgação das publicações contra os generais, como se elas tivessem como objetivo distanciar o Exército dos integrantes de protestos que ocupam as portas dos quartéis desde que Lula derrotou Bolsonaro. Outras publicações feitas por bolsonaristas buscavam pressionar generais de brigada, de divisão e de exército. Compartilhadas por bolsonaristas, elas questionavam diretamente os oficiais com a seguinte pergunta: e agora, general, no dia 1º de janeiro de 2023, Vossa Excelência pretende prestar continência a quem? Ao povo brasileiro ou aos comunistas? Está aqui uma dessas matérias. Estevam Teófilo de Oliveira, comandante de operações terrestres. E agora, general, no dia 1º de janeiro, Vossa Excelência pretende prestar continência a quem? Ao povo brasileiro ou aos comunistas? Para cada general, os autores das postagens fizeram uma publicação na qual constava a pergunta, a foto oficial, seu nome e o comando ocupado. A linguagem é militar. O Estadão apurou que pelo menos 3 dos generais citados receberam a publicação em seus telefones celulares.
Houve ainda publicações contra generais da reserva, também identificados como simpáticos ao comunismo, como o general Otávio de Rego Barros, que foi porta-voz de Bolsonaro e se tornou crítico do seu governo. Rego Barros foi retratado com um capacete em forma de melancia na cabeça. Essa não é a primeira vez que o termo melancia é usado pelo bolsonarismo e pelo próprio Bolsonaro para designar generais. Em 2019, após ser criticado por uma declaração que chamou os nordestinos de paraíbas, Bolsonaro chamou o general Luiz Eduardo Rocha Paiva de melancia em sua conta no Twitter. Rocha Paiva, no entanto, é considerado um dos mais anticomunistas generais do Exército e era amigo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Outro que foi retratado como comunista pelos bolsonaristas foi o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que após deixar o governo Bolsonaro, onde fora ministro, passou a criticar o radicalismo do presidente. O episódio gerou confusão entre bolsonaristas. Influenciadores e organizadores em grupos antidemocráticos no WhatsApp e Telegram pediram para que apoiadores do presidente parassem de acusar os generais. Para eles, as mensagens foram disseminadas por infiltrados. Como mostrou o jornal Estado de São Paulo, a acusação de membros infiltrados é constantemente usada para manter um discurso único entre os correligionários. O fato é que os militares já começam a ver o absurdo que é dar moral, dar credibilidade a essa gente. É gente doida, é um bando de lunáticos que são uma ameaça ao Brasil e às instituições e precisam ser contidos. E isso já está acontecendo, como você vai ver logo adiante. E o hacker da Vaza Jato, tão celebrado, ele se aliou aos militares para tentar achar falhas em urnas. Depois de uma reunião com o presidente Bolsonaro, Walter Delgatti Neto entrou na missão rocambolesca a soldo da deputada Carla Zambelli. O que equivale a dizer, Carla Zambelli pagou o sujeito que está aí desesperado por dinheiro. Uma das bolsonaristas mais fiéis e radicais no apoio ao presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli, segue com a sua pregação golpista, inconformada com a atuação dos tribunais superiores e com o resultado das urnas. Depois de empunhar uma arma nas ruas de São Paulo contra um apoiador de Lula, Zambelli usou as redes sociais para estimular atos antidemocráticos pelo país, teve os seus perfis bloqueados na justiça e viajou às pressas para os Estados Unidos e Nova York e tentou se infiltrar sem sucesso no evento da Lide Brasil de João Dória, evento do qual participava um ministro do STF com o objetivo de constranger Alexandre de Moraes e ainda protocolou uma representação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra os magistrados. Segundo ela, os conservadores brasileiros, muitos dos quais têm contestado eleições, são censurados pelo judiciário. Na missão rocambolesca de tentar comprovar a todo custo que as eleições foram fraudadas ou, ao menos, que são passíveis de fraude, Zambelli vem contando desde agosto com a ajuda de Walter Delgatti Neto, o hacker que ficou célebre com a Vaza Jato e que se converteu ao bolsonarismo depois de se sentir abandonado pelo PT. Na visão dele, a esquerda não foi grata o suficiente pela divulgação das mensagens da Lava Jato que contribuíram para livrar Lula da justiça. Como comprovou reportagem publicada por Veja, Delgatti se encontrou às escondidas com Bolsonaro no Palácio da Alvorada em 10 de agosto, em reunião articulada por Zambelli. Ela chegou a comemorar a parceria no Twitter e prometeu desdobramentos. Bolsonaro recebeu ao menos 1.016 alvos de Alexandre de Moraes na campanha. Empresários são investigados por financiar atos antidemocráticos após a vitória de Lula. Pelo menos 16 alvos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga o financiamento e apoio a atos antidemocráticos, doaram dinheiro para a campanha de Bolsonaro. E, na verdade, isso mostra que o Bolsonaro está envolvido, e ainda não se sabe até onde, na organização desses atos democráticos. O que vai acontecer em breve
é que Bolsonaro vai acabar sendo acusado de ser o mentor intelectual desses atos. Quem viver, verá. E a Polícia Rodoviária Federal só emitiu 8 multas durante bloqueios de milhares de caminhões pelo país. Foram alguns milhares de caminhões que fecharam as estradas brasileiras no total, e a Polícia Rodoviária Federal emite só 8 multas. Segundo o relatório da PRF entregue ao STF, em todo o país foram identificados mais de 8 mil caminhoneiros usados em bloqueios. Durante os bloqueios de rodovias, após o segundo turno das eleições de 2022, manifestantes que estavam em vias do Distrito Federal somam 8 das mais de 8 mil infrações com multas aplicadas no país. Os dados constam no relatório da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o documento, no total, até 16 de novembro, houve 8.740 infrações relacionadas a bloqueios nas rodovias. Os atos foram realizados por apoiadores de Bolsonaro que não aceitam a eleição de Lula. E o Detran multa 240 veículos durante manifestação no QG do Exército e começa a custar caro para os golpistas esses atos. Ontem, 43 empresas e pessoas tiveram as contas bloqueadas e agora 240 caminhoneiros estão sendo multados de uma vez só. E o presidente do banco XP pede calma ao mercado financeiro, que está completamente histérico. O presidente do banco XP diz que definição sobre PEC da transição vai acalmar o mercado financeiro. O fato está aí o dono do banco XP, Berengue, e o fato é que o mercado tenta colocar um cabresto no Lula. Tudo isso é conversa. O Lula não falou nada demais na COP27 e toda essa celeuma que se produz no Brasil é uma tentativa de encurralar alguém que tem muita experiência. Vai ser difícil eles encurralarem o Lula e ele não está dando nem bola para essa celeuma toda. E Lula será o responsável pelo contato com as Forças Armadas. O Lula não quer outras pessoas nesse contato porque é uma relação muito sensível e ele não quer deixar nas mãos de outros. E ele, o mesmo Lula, se articula para revogar os atos pró-armas e combater a bancada da bala. Uma das primeiras medidas de Lula será o revogaço de políticas de Jair Bolsonaro que facilitaram por decreto o acesso da população a armas de fogo. Enquanto tateia o terreno da transição e manda sinais que o mercado considera preocupantes, o Lula acena que sabe perfeitamente o que vai fazer na questão das armas. E Bolsonaro não deixa na chuva seu ex-ministro sanfoneiro, derrotado nas urnas. Está aqui ele ao fundo do Bolsonaro, numa live com Paulo Guedes, e derrotado pela petista Tereza Leitão na disputa do Senado por Pernambuco, Gilson Machado, ex-ministro do Turismo e sanfoneiro, voltou à presidência da Embratur, cargo que ocupou no início do governo Bolsonaro. O que é muito triste é que esse cargo, ele não tem uma possibilidade de ser trocado o dirigente pelo Lula. O chefe que foi indicado agora por Bolsonaro, ele vai ficar no cargo por 4 anos, infelizmente. E a Anvisa começa a analisar a retomada de medidas restritivas por causa do repique da Covid. Por exemplo, máscaras em aviões e outros locais. Mas é melhor que pegar Covid e morrer. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.